Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu quero ler em março. Bom, eu separei 4 livros que eu quero ler em março. Eu geralmente fiquei entre 3 e 5, a depender do número de páginas, a depender se a leitura flui mais ou não. A quantidade de livros que eu vou ler no mês vai depender de muitas coisas. Então eu separei 4. O primeiro que eu já tinha decidido, que eu queria inclusive ler agora em março, mas não vai dar tempo. Ele já tava, no meu radar pra ler. Já tava querendo ler esse livro, tem muito tempo que eu quero ler. Eu queria ler ano passado, na verdade. Eu tô querendo ler aqui há muito tempo. Olha a diagramação dele, como é confortável. Eu acho que eu vou ler ele rápido, porque ele tem uma diagramação muito confortável, ó. As linhas são bem espaçadinhas, a diagramação aqui dos lados não é muito rente, tá vendo? Tem um espaço, tem bastante espaço. E a letra não é muito pequena. E é aquela página que ela é grossinha, essa áspera que é mais grossinha, e ele é fino, então quer dizer que ele é bem mais fino que isso. Ele aparenta ser mais grossinho porque as páginas são grossinhas. Enfim, então eu acho que eu vou ler esse bem rapidinho. Eu ouvi muito falar da autora, muito falar desse livro, dentro dessa temática do racismo. A autora Neuza Santos, ela nasceu em 48 e morreu em 2008. Ah, ela morreu, achei que ela estava viva. Ela foi uma psiquiatra e psicanalista, é uma autora negra, inclusive aqui, ó. Tornou-se importante teórica na formação de médicos e profissionais na área de saúde e uma referência no tratamento de pacientes graves. Ela nasceu em Cachoeira, Bahia, primeira capital do Brasil. Eu morei lá um tempo, estudei perto ali. Uma autora, um currículo, assim, impressionante. Eu espero aprender muito com essa leitura aqui. Tô muito interessada mesmo. O próximo livro que eu pensei é esse aqui, Ensaio sobre a Lucidez. Um livro que eu ganhei da minha amiga Laiane. Beijo lá se você tá vendo esse vídeo. Eu já tinha lido Ensaio sobre a Cegueira. Eu li Ensaio sobre a Cegueira, inclusive. Foi um dos primeiros livros que eu li em 2021, quando eu comecei a minha jornada de leitura, lendo de forma habitual, todos os dias. Foi um dos primeiros livros que eu li, Ensaio sobre a Cegueira, porque é um dos livros mais, famosos, um dos clássicos mais conhecidos, pelo menos na minha realidade. Eu sempre ouvia falar, assisti o filme, que foi até com atores brasileiros, porque o autor é de Portugal. E eu li aquele livro e foi um soco no estômago na época da pandemia. Foi um livro, assim, muito desafiador, porque ele é sobre uma pandemia, um vírus também, só que nessa distopia o vírus deixa as pessoas cegas, então assim, é muito angustiante. É um livro muito pesado, mas ele é extremamente bem escrito. E a escrita do José Saramago é muito única, sabe? Ele é tipo um Gabriel Garcia pra mim, assim, não tem nada que se iguala à forma que ele escreve a linguagem, a forma que ele se expressa. É muito inteligente, ele faz muitas análises críticas muito interessantes, usando metáforas, analogias, situações absurdas, realidades distópicas. E aí, eu não sei exatamente se esse livro aqui é uma continuação de Ensaio sobre a Cegueira, mas eu acho que é. Eu tô achando que é, pelo que eu li aqui. Eu dei uma lidinha, eu não faço ideia, assim, se é ou não é, mas vou descobrir. Mas tá parecendo que é, Até porque o nome é igual Ensaio sobre a Cegueira e depois Ensaio sobre a Lucidez, então eu acredito que é uma sequência. Não exatamente uma sequência tipo volume 1 e volume 2, mas talvez no mesmo universo, dentro do mesmo universo, Só que, sei lá, outras pessoas, outras coisas. Então, assim, eu tô bem interessada pra ler esse aqui. Ganhei ele ano passado. Eu sempre quero ler José Saramago, sabe? Eu já tenho um tempo, porque eu li em 2021 Ensaio sobre a Cegueira. Aí li em 2022 As Intermitências da Morte, que inclusive é um dos meus livros favoritos, cara. Que livro bom. Eu gostei mais do que gostei de Ensaio sobre a Cegueira, Porque foi o menos pesado. Foi pesado também, mas foi menos pesado. Ensaio sobre a Cegueira, cara, é brutal o quanto é cru, assim, muito realista. As Intermitências da Morte eu adorei. E em todos, a escrita do Saramago é uma coisa muito impressionante, muito interessante, muito único. Ele é maravilhoso, sabe? Então eu tô muito animada pra ler esse aqui, porque eu adoro ele e eu gosto de tudo que ele escreve, mesmo quando eu não gosto tanto assim, que é no caso de Ensaio sobre a Cegueira, eu gosto muito também, sabe? É esse tipo de experiência, que a escrita dele é uma experiência por si só, que vale a pena você passar, só porque é a escrita dele. Então esse aqui é mais um livro que eu quero ler em março, e vai ser logo depois de Tornar-se Negro, inclusive. O próximo livro que pensei foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Bem, esse livro aqui, ele é um clássico, Um grande clássico. Ele, na verdade, é aquele tipo de clássico que ele fez surgir outros clássicos. É um clássico que deu origem a outros clássicos. Quando as pessoas falam dele, as pessoas que eu vi falando dele, todas passavam nesse ponto de dizer sobre o quanto que ele é um clássico que inspirou outros clássicos e que existem muitas referências culturais e muitas coisas da nossa cultura e do inconsciente coletivo, que foi esse livro que deu origem a conceitos. Eu não sei exatamente o que é, mas só que coisas desse autor. Eu não sei se ele tem outras obras muito famosas, assim, depois eu vou procurar. Mas eu só vou ler porque ele é um grande clássico, meio canônico, assim. E ele é bem fininho. E eu sempre tô tentando adicionar alguma leitura de algum clássico, assim. Então,
É isso, esse vai ser o clássico do mês. O próximo livro, ele é muito especial e eu tava procurando o quarto livro e pensando, meu Deus, qual vai ser? O que é que eu tô com vontade de ler? Fui passando o olho aqui e esse livro eu comprei num brechó. Eu comprei esse livro por causa de um outro livro que eu li desse autor, que foi um dos livros que eu me apaixonei. Eu li há muito tempo atrás, que foi A Cidade do Sol. Esse autor, o Khaled Hosseini, não sei falar, gente. É esse aqui, O Caçador de Pipas, um livro que muita gente já ouviu falar com certeza, porque ele ficou muito famoso uma época, todo mundo tava lendo e tem muitos anos. Famoso assim, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Se eu não me engano, foi em 2010, 2009, nem lembro, mas enfim. Eu li A Cidade do Sol desse autor aqui, me apaixonei. Não li esse, e esse foi o que ficou mais famoso dele, então eu falei, parece ser um romance assim levinho, mas também muito bem escrito e muito emocionante. Histórico, né? Porque parece que acontece no Afeganistão. Vai ser tipo uma leitura descanso para descansar o cérebro, mas ao mesmo tempo eu acredito que vai ser muito enriquecedor pela questão cultural. Então eu tô muito animada. E ele não é muito grossinho nem muito fininho. Tem o quê? 350, 60? 365. Não parece que tem tanto. Então é isso. Esse é o quarto livro dessa lista dos livros que eu quero ler em março. Então esses aqui são os livros, esses 4 livrinhos aqui. 1 de não ficção e 3 de ficção. Esse livro aqui, Tornar-se Negro, ele tá na minha lista de 12 livros de não ficção. Então assim, eu tô adicionando os livros da minha lista nas minhas pequenas listas do mês, porque eu preciso, né, ler 12 livros de não ficção e alguns são bem grossos. Então vamos começar a adicionar. Da lista dos de ficção, não tem nenhum aqui dessa lista. Eu tenho que parar, inclusive, depois pra relembrar quais foram os livros que eu coloquei. Porque eu preciso começar a adicionar esses livros, senão não vai dar tempo. São 8 livros, mas mesmo assim, já é o quê? Março, daqui a pouco já é abril, daqui a pouco já é julho, depois já é agosto, e quando vê, o ano acabou. Agora vamos para os livros que eu tô lendo no momento. Esses aqui, entre esses 3 livros aqui, eu acabei de terminar As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. E, gente, por onde começar falando desse livro aqui? É apenas o melhor livro que eu já li até agora, sem sombra de dúvida. O que é isso? Como é que pode isso aqui? Eu fiquei assim... Não é possível. Não é possível que eu tô lendo um negócio desse, sabe? Eu vou precisar gravar uma resenha, porque é tanta coisa pra falar. A Lígia, ela tem uma escrita tão elegante e tão complexa. E é tanta coisa pra comentar sobre o que a Lígia fez aqui, que não tem como falar aqui. Eu nem vou tentar. Só vou dizer que foi incrível, o melhor livro que eu li até agora. Depois desse aqui, pra mim, a Lígia se solidificou como a minha autora favorita. Por enquanto, só vou dizer que terminei ele, que foi um livro que eu não queria terminar. Cara, é tão realista, tão cru e tão brutal, assim, violento em vários momentos. É muito pesado esse livro. Mas isso não faz com que eu não tenha vontade de ler. Na verdade, por algum motivo, ela consegue equilibrar essas duas forças entre algo extremamente cru, realista, violento e algo extremamente delicado, gostoso, nostálgico, que simplesmente faz querer voltar pra leitura e permanecer nela, sabe? Então foi um livro que eu queria voltar pra ele. Poderia não ser esse tipo de livro, porque muitos livros que são os meus favoritos foram livros que não eram esse tipo de livro que me dava vontade de voltar pra ele. Eu voltava porque eu queria terminar ele, mas nem sempre vai ser um livro estimulante nesse sentido de te fazer ficar pensando nele, querer voltar pra ele, querer permanecer ali. Mas esse livro, ele é assim também. Sem contar que é muito brasileiro e é sobre meninas nessa fase do início da juventude, na faculdade. Então pra mim foi muito nostálgico. Eu me identifico num nível absurdo com a Lígia, absurdo. Em Verão no Aquário eu já me identificava assim. Só que nesse aqui eu me identifiquei ainda mais. Eu amei a escrita dela, a técnica que ela usou aqui do fluxo de consciência. Falando muito, né? Vou parar. Porque é muito, cara, é muito empolgante o quanto que é incrível. Pra vocês terem ideia, eu marquei 2 capítulos com uma estrelinha assim do lado, só pra eu lembrar o quão incrível foi. O capítulo foi incrível do início ao fim, ele foi perfeito. Eu fiquei tão chocada com a perfeição. A escrita dela tem uma sonoridade tão bonita que dá vontade de você recitar em voz alta. Eu fiz isso em Verão no Aquário, teve trechos que eu li em voz alta de tão lindos que é. Mas aqui é o tempo inteiro essa poesia. Por muitas vezes eu ficava, sabe quando você fica balançando a cabeça de incredulidade, lendo uma coisa e pensando, meu Deus, como pode... Só queria 6 horinhas conversando com a Lígia Fagundes Telles. Só isso. Eu tava satisfeita, cara. E quando eu tava lendo As Meninas, eu também tava lendo Anarquistas Graças a Deus, que é um livro de não ficção da Zélia Gattai, que era a esposa do Jorge Amado. Eu não li nada do Jorge Amado ainda e já fui ler a Zélia Gattai. E é um livro de não ficção, um livro de memórias. É tipo uma autobiografia. Tipo, não. É uma autobiografia, porque ela tá contando a história da família dela. E a família dela é uma família de italianos anarquistas, que vieram da Itália pro Brasil na época lá do... antes da Segunda Guerra, no início do
fascismo de Mussolini, enfim, é bem interessante por causa disso, porque se passa aqui, vai falar da cultura ali de São Paulo. Eu ainda não cheguei na parte que eles vão pra Bahia, não sei se ela vai falar sobre isso, mas espero ser ainda mais nostálgico pra mim. Mas ao mesmo tempo não é tão interessante assim pra mim, porque enfim, não é minha realidade, né? Não foi a minha cultura, assim, essa cultura italiana, não sei o que lá, de gente que veio lá da Europa. Eu não tenho nada disso, então assim, pra mim, eu não tenho tanto interesse por conta disso. Mas a escrita é muito boa, flui muito, parece que eu tô ouvindo minha avó contando histórias, é muito gostosinho. E de qualquer forma tá sendo muito bom, tá fluindo, tô lendo rápido, tá sendo agradável. Mas só não é tão interessante por causa dessa questão aí. Não é uma cultura que tá muito perto da minha realidade. Mas pra quem passou por essa experiência de ter família italiana, assim, com certeza vai ficar apaixonado, maravilhado com essa leitura aqui, com certeza. Tô terminando, falta, ó, pouquinhas páginas pra terminar. E é isso, cara. E aí, depois de As Meninas, o próximo de ficção que eu peguei pra ler foi esse aqui da Nella Larsen. Eu sou alfabetizada, viu? É um livro dentro da temática do racismo. Eu não gosto de saber muito sobre o livro antes de ler. Prefiro ir um pouco às cegas, assim, né? Só saber o suficiente pra me interessar pra ler. Mas eu gosto de ir sem saber muito, porque, enfim, gosto de ser surpreendida. Ainda mais se for bom, né? Adoro ser surpreendida quando é bom. Meu Deus, é uma das melhores coisas que tem. Ele é bem fininho, ó. Eu tô com a impressão muito boa, eu tô achando que vai ser incrível. E eu vi algumas recomendações, alguns comentários de vocês aqui, não lembro em que vídeo, mas algumas pessoas comentaram, quando eu mostrei esse livro, comentaram que era muito bom, que é um livro que eu ia gostar muito e tudo mais. Então, isso me deixou ainda mais interessada. Então, assim, não comecei a ler ainda, vou começar ele hoje e tô muito animada pra ler. Bom, por hoje é só, pessoal. Esses foram os livros que quero ler em março e os livros que estou lendo no momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui se você já leu algum deles, me dá alguma dica, me fala alguma coisa aí, se for pra encorajar ou se for pra me preparar pra algo. Já comenta aqui embaixo o que você acha de cada livro desse, se você já ouviu falar, se você gostou, se você já leu. Sempre que você quiser recomendar algum livro, não pense duas vezes e comenta aqui embaixo. Obrigada por estarem por aqui, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha com alguém que sabe gostar desse conteúdo. Não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo. Beijo!